Então, vamos retomar a aula falando agora sobre a evolução dos direitos humanos e a teoria das dimensões. A teoria das dimensões, ela foi desenvolvida por Igor Sarlet, e ela trouxe a ideia de que não há gerações de direitos humanos, mas sim dimensões. Ela vai seguir a mesma linha de raciocínio em relação aos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então, os direitos de primeira geração, dimensão, são os direitos que se relacionam com a individualidade, propriedade, a igualdade, a limitação da intervenção estatal. Em contraposição com a teoria de Kawasaki, ela vai dizer que essa teoria dele traz uma ideia de esvaziamento de uma geração pela outra. Então, quando a segunda geração surge, a primeira some. E isso é um defeito da teoria das gerações. Então, a teoria das dimensões ela vai trazer mais ou menos a mesma ideia com relação aos direitos de primeira geração. São os direitos individuais, civis e políticos, aqueles que exigem uma abstenção do Estado, né, uma limitação do poder estatal com relação à prestação, né, desses direitos. Da segunda geração, a mesma coisa, estão relacionados aos direitos econômicos, sociais e culturais, pós-revolução industrial e que exigem uma intervenção estatal para a garantia deles, como, por exemplo, a saúde, a educação, como a gente já falou. E o da terceira geração, da mesma maneira, tem a ver com o contexto da comunidade internacional, os direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, o direito do consumidor. Tá certo? Então, a partir dessas duas teorias, algumas críticas foram traçadas em que pese, ainda hoje, elas são teorias que servem para a classificação dos direitos humanos, né? E para a compreensão do que são esses direitos, mas existem algumas críticas doutrinárias no sentido de que ambas transmitem o caráter de substituição de uma geração ou dimensão pela outra, transmitem também uma ideia de posteridade, ou seja, também tem a ver com essa questão de substituição, essa ideia de posteridade, né? Uma nasceu após a outra, o que não é verdade, né? Também transmitem a ideia de fragmentação dos direitos e prejudicam novas interpretações sobre os novos direitos que vêm surgindo e seguem e vão seguir surgindo futuramente, né? Essas são as críticas traçadas pela doutrina a essas duas teorias, que nós vamos talvez entender um pouquinho mais na frente quando eu falar sobre as características dos direitos humanos. Tá certo? Então, vamos passar aqui para as terminologias. Como nós já falamos, os direitos humanos eles surgiram em diversos contextos históricos ao longo de muito tempo, né? Foi uma construção lenta e duradoura. Então, eles são direitos que surgem a partir da história e, de acordo com o contexto, com a conjuntura histórica, eles foram chamados de diversas nomenclaturas. Como, por exemplo, na época da Revolução Francesa, eles eram chamados de direitos do homem. Também já foram chamados direitos individuais, liberdades públicas, liberdades do homem, direitos essenciais do homem, direitos fundamentais do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Atualmente, as terminologias mais utilizadas são direitos humanos e direitos fundamentais, tanto no direito nacional como no direito internacional. E é isso que nós vamos verificar agora.
aqui, no século XX, no século XXI, as nomenclaturas mais utilizadas e consideradas adequadas para definir os direitos essenciais à natureza humana são os direitos humanos e direitos fundamentais. Mas vamos entender agora qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. É importante a gente destacar essa diferença para que, por uma questão de origem desses direitos e de que forma eles podem ser exigíveis. Então vamos lá. Os direitos humanos são direitos. Desculpa, vou voltar. Então, os direitos humanos, eles estão previstos no plano internacional. Eles estão presentes nas declarações e tratados de direitos internacionais, são aqueles direitos, como, por exemplo, previstos nos pactos internacionais de direitos humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos. E eles são compostos, né, por aquelas exigências básicas do ser humano, relacionadas com liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade. E que ainda não alcançaram o estatuto jurídico positivo. Então, os direitos humanos, eles têm esses dois vieses. Primeiro, eles estão previstos no plano internacional, mas eles também alcançam aqueles direitos relacionados à liberdade, igualdade, dignidade e solidariedade que não estão previstos em um estatuto jurídico positivo. Então, vamos dizer, um direito que não foi ainda positivado, não foi estabelecido em lei. Direito a Hoje, agora eu não consigo pensar um direito que não esteja previsto, ainda mais que a gente tem muitas legislações, né? Mas o direito à educação, por exemplo, nem sempre foi previsto numa lei. Antes dele ser previsto numa lei, ele já era um direito humano, porque ele está relacionado com a liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade do ser humano. Outro exemplo, agora mais prático e que realmente ainda não está previsto em lei. O direito à licença para a pessoa que menstrua. Nem é um direito que está relacionado à igualdade, liberdade, solidariedade e especialmente à dignidade da mulher ou da pessoa que menstrua. E ainda não está previsto em lei. Talvez em alguns estados pode ser que já exista uma lei estadual que verse sobre esse tema, mas num âmbito mais amplo não existe. Mas é um direito humano, né? Então, os direitos humanos englobam os direitos fundamentais reconhecidos no âmbito nacional e internacional e também aqueles direitos que não estão previstos em nenhum estatuto jurídico positivo. Já os direitos fundamentais, eles são aqueles relacionados à dignidade, liberdade, igualdade e solidariedade, que estão positivamente previstos em um ordenamento jurídico nacional, geralmente no âmbito constitucional. Então, os direitos fundamentais, eles estão previstos no âmbito nacional, não no âmbito internacional. Tá certo? Em relação à Constituição, ao status constitucional, a maioria dos direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal, mas nem todos. Pode ser que alguma lei estabeleça um direito fundamental fora da Constituição, mas que ainda por exemplo, os direitos trabalhistas, todos os direitos trabalhistas regulamentados e previstos pela CLT são direitos fundamentais, mas não estão todos na Constituição Federal, mas são direitos fundamentais.
certo? Então, os direitos fundamentais, eles apresentam um sentido específico e precisam gozar de uma tutela reforçada pela justiça. Também são aqueles direitos garantidos pelo ordenamento jurídico e que representam um conjunto de direitos reconhecidos e garantidos pela ordem jurídica positiva e necessariamente democrática. E aí, essa questão da ordem democrática nós vamos entender um pouco mais à frente, tá certo? Os direitos humanos, como eles nasceram? Eles nasceram como? Eles são inerentes ao homem, ao ser humano. Os direitos sempre estiveram relacionados à natureza humana, existindo desde o nascimento do homem. Mas o momento decisivo foi quando, a partir lá da Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que foi o marco de consolidação dos direitos humanos no mundo, tá certo? Quando eles começaram a ser positivados, é que eles foram consolidados como direitos, mas eles nascem com o ser humano, ou seja, a condição humana garante esses direitos. No direito, eles surgiram com a positivação, quando ocorreram a positivação nas declarações e nas obrigações dos Estados em relação a esses princípios. Já os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, surgiram a partir dos ideais iluministas, e a positivação dos direitos fundamentais ocorreu em paralelo com as constituições modernas. Então, voltamos lá ao século XX, Idade Moderna. Nesse século, foram aprofundadas reflexões sobre a necessidade de um catálogo de direitos fundamentais. Então, surgiu aí o constitucionalismo moderno, com a elaboração da Constituição da França e dos Estados Unidos, que trazem direitos individuais, direitos de igualdade, direitos sociais. A partir daí, foram surgidos os direitos fundamentais. Por quê? Porque esses direitos, que eram direitos humanos, porque não estavam positivados, passaram a ser previstos em Constituição, a partir do constitucionalismo. Então, passaram-se a existir os direitos fundamentais. Né? Outro tópico importante no sentido da origem dos direitos fundamentais é que, no pós-Segunda Guerra Mundial, a garantia dos direitos humanos estimulou o reconhecimento dos direitos fundamentais. Certinho. Garantia dos direitos fundamentais no Brasil. Então, a gente tem a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que mais garante direitos fundamentais, comparado com as outras constituições anteriores, né? A garantia dos direitos fundamentais no Brasil ocorre principalmente pela Constituição Federal de 1988, que prevê uma série de garantias de direitos individuais e coletivos. O STF também tem um papel importante na garantia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, desculpa, no Brasil. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é a principal instância responsável por julgar questões relacionadas aos direitos fundamentais no país. Então, quando há colisão de direitos fundamentais, de repente, por exemplo, os mais polêmicos, como agora, recentemente, houve a votação da legalização do aborto. Há, nesse caso, uma colisão de direitos fundamentais, de dois direitos, direito à vida, direito à liberdade, né? E para uns e para outros, né? Direito à vida e direito à vida também. Então, aonde é que foi discutida essa questão? No STF. Então, o STF tem um papel muito importante na garantia dos direitos fundamentais. Outro viés de garantia dos direitos fundamentais é a participação popular. A participação popular e o ativismo são fundamentais para a garantia dos direitos fundamentais no país, porque é a partir da participação popular que os assuntos, que os direitos fundamentais, que de repente ainda já são previstos, mas não são
garantidos efetivamente, entram em discussão. É a partir da participação popular que também se chama a atenção para, de repente, violações de direitos de populações marginalizadas, como, por exemplo, a população de rua. Então, a participação popular é muito importante. Também vou deixar para vocês um texto no final da apostila que fala sobre a participação popular no Brasil, né? Como essa participação popular é importante para a garantia dos direitos. Vamos lá para o próximo slide. No próximo slide, a gente vai estudar um pouquinho sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é uma qualidade intrínseca e inalienável de todo ser humano, pertencente à condição humana. Mesmo aqueles que cometem crimes são dotados desse atributo e devem ser tratados com dignidade na responsabilização pelos seus atos. Então, a dignidade da pessoa humana, ela é a base dos direitos humanos. Ela é o fundamento dos direitos humanos, da proteção e da garantia dos direitos humanos. Eu vou encerrar essa parte aqui, mas na próxima parte, que se eu não me engano é a parte 5 da aula, eu vou voltar, vou retomar essa ideia da dignidade da pessoa humana e a gente vai ver quais são as vertentes de proteção da dignidade da pessoa humana e o porquê ela é tão importante. Muito obrigado, até a próxima aula.